Bom dia, bom dia! Estamos aqui mais uma manhã do dia 14 de setembro e é um prazer ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui num ambiente um pouquinho diferente. Parece até que minha câmera está um pouco suja aí. E vamos aqui estar nesse momento de conexão, de intimidade, de oração, abençoando uns aos outros. Seja muito bem-vindo a estar comigo, conectadinho aqui, ó, construindo essa intimidade. Intimidade com Deus, intimidade conosco mesmo, intimidade com a palavra e fazendo aqui essa troca. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E o nosso tema de hoje, nossa palavra de hoje é: você já tem o necessário? Será? Vamos lá? O que você já tem aí? Você está satisfeito com o que você tem? Você já tem o necessário? O que você deseja? Então vamos ver o que Rochiroli escreveu para nós. Olha só. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. 1 Samuel 17:39. Quem aí conhece a história de Davi? Eu amo a história de Davi, gente. Para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu amo aprender com Davi, né? Como Davi foi, o exemplo de vida que Davi trouxe para nós. Então a Bíblia ela relata que Davi foi enfrentar Golias. Vocês sabem disso? Conhece essa história? Eu vou contar aqui resumidamente para quem não conhece. Então Saul ofereceu a ele sua própria armadura. Mas ao tentar andar com ela, Davi não conseguiu. Óbvio, Davi era um menino. Saul era um homem grande. A armadura de Davi, a espada de Davi, não dava conta nem de andar com aquele negócio, né? Eles estavam no meio de uma guerra. E todos provavelmente estavam utilizando suas melhores proteções e portando armas. Menos Davi. Até porque Davi não era um soldado. Ele não estava alistado naquele exército para a guerra. Ele tinha ido ali apenas levar alimento para os seus irmãos, que eram soldados. Então Davi era apenas um menino, né? Um adolescente que cuidava das ovelhas do seu pai. E ele foi ali e contemplou os seus irmãos e todo o exército de Israel enfrentando aquele gigante, o gigante Golias, e ninguém tinha coragem de ir lutar com aquele gigante, porque ele era temido em todo o mundo. Então, mas vamos ver o que aconteceu. Aquela armadura provavelmente era a mais bela e resistente de todo o exército. Óbvio, era do rei Saul, né? Pois era utilizado pelo próprio rei de Israel até então. Mas o fato é que, para Davi, ela era inútil, porque não servia para Davi. Nessa história, aprendemos que Deus tem planos distintos para cada um de nós. Uau! Quando tentamos trazer armas ou estratégias que outros utilizam para vencer, elas podem não servir para nós. O campo de treinamento de Davi havia sido o pasto, porque ele era pastor de ovelhas, onde portava uma arma chamada funda, que arremessava pedras. Um estilingue é o nosso linguajar de hoje, né, gente? Ele enfrentou o gigante na mesma simplicidade em que ele vivia. Isso fala muito sobre autenticidade. Qual é a sua autenticidade? Então, bastava Davi olhar ao redor e se comparar ao restante dos guerreiros e se sentiria fracassado, forçado a batalhar com aquela armadura e aquela espada. Então, se Davi tivesse olhado para os soldados, falou assim: nossa, eles estão aqui com todo esse armamento e não estão conseguindo vencer o gigante Golias. Se ele fosse olhar para as circunstâncias, eu, um menino que não sei nem manejar uma espada, nunca estive num exército. E ele estava perplexo. Eu fico imaginando Davi assim, olhando tudo aquilo.
Uau, como é lindo o exército reunido para uma guerra, quanto armamento poderoso. Uau, que coisa mais... Eu imagino, né? Eu aqui. Imagino Davi observando tudo aquilo. Só que quando Davi olha para o inimigo e ele vê aquele gigante todo poderoso, com aquela armadura maravilhosa, lindíssima, forte, desafiando todo o exército. Mais uma coisa me chama a atenção. O incômodo de Davi não era o gigante estar desafiando o exército do rei Saul, mas era ele estar desafiando o próprio Deus, o Deus de Israel. Isso é que deixou Davi indignado. Davi não ficou indignado porque o exército, o exército que ele pertencia, né, que era do rei Saul, poderia perder a guerra. Estava ali a todo aquele tempo esperando. Não. Mas a indignação de Davi era porque aquele incircunciso, como ele mesmo disse, aquele gigante, aquele exército inimigo, estava afrontando o seu Deus. E ele conhecia o seu Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. O seu Deus era aquele que protegia ele lá no deserto, nos pastos, nas pastagens, quando ele cuidava das ovelhas. O seu Deus era aquele que já tinha livrado ele do leão quando ele foi defender as ovelhas, já tinha livrado ele do urso, já tinha dado força para ele para vencer o urso, vencer o leão. Uau! Gente, tá vindo tantos insights aqui na minha cabeça. Uau! Davi sabia quem era o seu Deus. Davi tinha intimidade com o seu Deus. E quando ele ouve o gigante afrontando o seu Deus, então ele falou assim: não, vocês podem afrontar o exército, podem afrontar o rei Saul, mas o meu Deus, não, esse eu sei quem ele é. Esse eu não vou aceitar que esse incircunciso venha afrontar. Então ele se indignou com aquela afronta contra o seu Deus. E ele disse: eu vou lutar contra esse rei, contra esse gigante. Eu vou em nome desse Deus que ele mesmo está afrontando. E veremos quem é o Deus de Israel. Uau! Que coragem, que ousadia, que confiança, que certeza. Porque para Davi, morrer ou viver para Deus era a mesma coisa. Se ele fosse enfrentar o gigante e ele morresse, ele estava com Deus, ele estava seguro. Se ele enfrentasse o gigante e o gigante morresse, era Deus que tinha vencido aquela batalha. E o nome de Deus seria honrado naquele lugar. Percebe? Então Deus fez o sobrenatural. Então Deus agiu em favor de Davi. Então Deus interveio pela confiança e pela fé de Davi. E olha o que aconteceu. Ao tomar decisões, você olha ao redor ou para Deus Pai? O fato é que isso diz muito a seu respeito. Davi resolveu não se comparar, mas sim olhar para o alto, remover as armaduras humanas e se revestir de fé e confiança em Deus. Isso aqui, esse é o segredo. Independentemente do que você esteja enfrentando, lute com as armas que o Pai lhe confiou. Você vem sendo treinado para conquistar grandes vitórias. Portanto, saiba que você já tem as ferramentas necessárias para vencer. Ai, Senhor. Hashtag, você é único. Somos únicos. Conhecer a própria identidade muda tudo. Muda todo o seu destino.
Então esse é o segredo. Qual foi o segredo de Davi ali, naquele momento? Qual foi o segredo? O segredo foi a certeza, a convicção, a intimidade e o relacionamento que Davi tinha com Deus. Essa foi a certeza de Davi. E por essa certeza, Davi enfrentou o gigante e foi o vencedor. Porque foi Deus quem deu a vitória a ele. E ele era convicto disso. Ele tinha certeza disso. E eu pergunto para você, qual é o gigante que você está enfrentando nesse momento? Eu digo para você que eu tenho vários. Eu não tenho só um gigante, Golias, não. Eu tenho alguns gigantes. Mas assim como eu já venci o leão, eu já venci o urso, eu já venci outros gigantes anteriormente. Eu também vencerei esse que eu estou enfrentando hoje. Então, amados, é por isso que eu estou aqui todas as manhãs. Entrou uma Elianai aqui, gente, olha só. E a Marilene, sejam bem-vindos, bom dia. É por isso que eu estou aqui todas as manhãs. Porque é vencer um gigante estar aqui todas as manhãs. É desafiador. Mas eu sei em quem eu creio. Eu sei quem é o meu Deus. E Ele está comigo, assim como Ele está com você. É Ele quem nos dá a vitória. Eu faço isso e estou aqui, não é porque, ele lá quer se aparecer. Não. É porque o Senhor colocou isso no meu coração, para trazer as pessoas, para levar essa mensagem da importância da conexão e da intimidade com Deus. Nós precisamos nos conectar uns com os outros, nos conectarmos com Deus. Construir um relacionamento profundo com Deus. Fortalecer esse pilar. E construir intimidade com o Pai. Foi por Davi ter intimidade com Deus que ele venceu aquele gigante. E é por nós termos intimidade com Deus que nós vamos vencer os gigantes que se levantam todos os dias na nossa vida. Tenha certeza disso. Eu tenho falado isso, gente, desde a pandemia. O Senhor trouxe muito forte no meu coração. Eu até tenho isso escrito. A gente não sabia o que estava por vir, a pandemia. E o Senhor trouxe no meu coração. Se conecta comigo em intimidade. Porque quem estiver conectado em intimidade comigo vai vencer. E a gente, observou que a doença veio, sim, mas o pavor, o medo, o desespero matou muito mais as pessoas do que a própria doença. Então, que nós possamos construir isso todos os dias. Conectar e construir intimidade. Relacionamento com Deus. Isso faz com que nós tenhamos segurança diante dos obstáculos que nós vamos enfrentando no dia a dia. Diante dos gigantes que se levantam contra nós. Fácil nunca foi, nunca vai ser para ninguém. Mas em Deus e com Deus, nós já somos vencedores. Ou seja, todas essas lutas, esses gigantes que se levantam e que se levantarão, nós já vencemos. Parece louco pensar isso, né? Mas nós já vencemos. Eu já venci esses gigantes que estão se levantando contra mim. Você já venceu. Porque nós já somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedores é ter certeza que essa luta, a vitória, já é garantida. A meu favor. Então é isso. É isso que o Senhor tem para nós. E nessa manhã você possa entender e receber essa palavra. Que você já é mais do que vencedor. Mas tudo isso vai depender da conexão de intimidade, de confiança, de certeza que você tem em Deus. Porque é Ele que nos dá a vitória. Amém? Vamos orar? Ai, Senhor, e não fica preocupado. Porque o fulano
fez assim e deu certo. Ai, aquele lá fez assim e deu certo, eu vou fazer também. Não, cada um de nós temos a nossa própria armadura. Davi, se ele tivesse usado a armadura do outro, ele teria sido derrotado. Mas ele usou o que ele tinha na sua simplicidade. E foi assim que ele venceu. Você também vencerá, eu também vencerei. Com as nossas armas, com as armas que Deus nos deu. Na nossa simplicidade, do nosso jeitinho. Amém? Ai, papai, eu te louvo, Jesus, eu te agradeço. Por cada pessoa que aqui está, Marilene, Mila, Elienay, eu te agradeço porque o Senhor é bom, é poderoso, é fiel. Eu te agradeço pela tua presença conosco. Eu te agradeço, Jesus, pela tua fidelidade, pela comunhão, pela intimidade, por esses momentos, por essas manhãs tão maravilhosas. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és bom o tempo todo. Eu te agradeço porque tu já nos deste as armaduras certas para vencer os gigantes que se levantam contra nós. Eu te agradeço, Jesus, porque tu és fiel, tu és poderoso e tu cuida de cada um de nós, da nossa família, da nossa casa. Eu te agradeço, Senhor, porque tu ouve as nossas orações, porque tu está conosco, porque tu já nos deu a vitória e nós já vencemos, somos mais do que vencedores. Gratidão, Senhor, por nos ensinar, por nos lapidar, por nos fortalecer em ti e podemos estar aqui todos os dias. Gratidão. Eu te agradeço e abençoo toda a nação de Israel. Abençoo todos os nossos irmãos do Brasil. Abençoo o Brasil. Abençoo a igreja do Senhor. Te dou graças, Senhor, por tudo que tens feito, está fazendo e vais fazer. Que venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. E seja feita a tua vontade, assim como é na terra. Assim como é no céu, seja aqui na terra. Eu te agradeço e te louvo para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha um excelente dia. E envie essa mensagem para mais alguém. Mais alguém que você entende que está precisando guerrear. Que está precisando vencer. Envie essa live. Para que ela saiba que é com a própria armadura dela que ela vai vencer. Não é com a armadura do outro. Não é com o jeito do outro. Não é da forma como o outro venceu. Cada um tem o seu próprio jeito, a sua própria armadura e a sua própria conexão e intimidade com Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Eu vejo você amanhã, 7h20.